Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou André Madruga, jornalista e um dos pesquisadores do projeto. Serei o mediador dessa semana. Antes de começarmos, convido todos e todas a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo na Benfeitoria. Para contribuir, basta acessar o link benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda conta muito. Neste episódio, falaremos sobre a articulação política do governo Lula III, tema muito explorado pela mídia nas últimas semanas, conforme o relatório De Olho na Imprensa tem apresentado. Para conversar conosco sobre esse tema, trouxemos dois convidados. Primeiro, Leonardo Barbosa, doutor em Ciência Política pelo IESP-UERJ, pesquisador do SEBRAP da USP. Bem-vindo, Léo. Olá, André. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. E Joyce Luz, doutoranda em Ciência Política pela USP, pesquisadora do Observatório do Legislativo Brasileiro. Bem-vinda, Joyce. Olá, pessoal. Olá, Léo. Olá, André. Agradeço de novo o convite de estar aqui com vocês. Os dois já participaram, já sabem como funciona. E também comigo hoje aqui, Eduardo Barbabella, pesquisador e coordenador do Manchetômetro. Oi, Dudu. Oi, André. Oi, Léo. Oi, Joyce. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, gente. O tema é bem quente. Nas últimas semanas, o relatório De Olho na Imprensa, produzido pelo Manchetômetro, tem mostrado que a relação entre executivo e legislativo é o principal tema da cobertura da mídia. As dificuldades do governo Lula III em articular uma base forte no Congresso e governar, as rusgas entre Arthur Lira, presidente da Câmara, e o governo, e principalmente as derrotas do governo na casa, são alguns dos principais assuntos dessa cobertura. Uma das unanimidades dos jornais é que falta ao atual governo articulação política e os culpados vão desde Lula até os ministros Rui Costa e Alexandre Padilha. Primeira pergunta, para o Léo e para a Joyce. Muito se fala que o governo Lula está preso no passado e tenta governar o país tal qual fez em 2003. Contudo, os tempos são outros, principalmente o Congresso é outro. Léo, começando por você, quanto mudou o Congresso de 2003 para cá e como você vê as relações entre o governo, a Câmara, o governo e o Senado? E se vocês concordam também que o Lula tem tentado governar olhando para o passado? Oi, André. Então, obrigado pela pergunta. Esse é um tema... É difícil, né? Acho que a posição do Lula e a posição do PT no governo refletem um pouco essa adaptação a novos tempos, né? Então, essa diferença efetivamente existe, faz 20 anos, desde que o Lula foi eleito pela primeira vez. Sim. Mas eu destacaria, quando a imprensa fala que o Lula governa olhando pelo retrovisor, começando por essa parte, acho que é muito uma referência às políticas públicas que ele está fazendo e um certo discurso político mesmo, que vai desde a geopolítica e a inserção sul-americana. Acho que o episódio do Maduro é bem exemplar disso. Não que eu acho que tem que ter alguma mudança em relação à política que o PT defende de integração sul-americana, mas, naturalmente, a situação da Venezuela hoje é muito diferente do que era no começo dos governos Chaves, né? Isso exige algum tipo de adaptação. E acho que eles ainda estão ensaiando essa adaptação, seja no discurso, seja nas políticas e assim por diante. Por outro lado, você tem um conjunto de políticas públicas que era para ter sido consolidado, né? Era para ter se tornado o arcabouço institucional do país e foi desmontado nos últimos 6 anos. Assim. Aí, entre as medidas provisórias que estão aí para caducar no Congresso Nacional, a gente tem o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, né? Que são programas que não eram nem para estar sendo reeditados novamente. Então, inevitavelmente, dada a situação do país, dada a situação institucional do país, vai ter que ter um tipo de um reerguimento de políticas que já foram feitas. Assim. Agora, dito isso, do ponto de vista do Congresso, também aqui a gente tem algumas mudanças bastante importantes. Assim, né? Acho que a primeira que eu destacaria, que é de ordem mais institucional, e talvez tenha menos a ver com o PT, não sei, porque o PT ficou tanto tempo no poder nos últimos anos que é até difícil dissociar, mas você tem um processo desde pelo menos 2000 em diante de crescimento na autonomia do Congresso Nacional em relação ao Executivo. Começou ali quando o Aécio Neves ainda era presidente da Câmara e requisitando mais poder na tramitação das medidas provisórias, e foi passando, enfim,
por mudança no regulamento do regimento interno e chegou ao ápice agora com o Bolsonaro. Enfim, a gente pode falar também do fortalecimento das comissões temáticas, enfim, uma série de coisas. Mas chegou no ápice, efetivamente, quando o Bolsonaro terceiriza essa articulação política para o Arthur Lira e anaboliza, digamos assim, as emendas de relator, né? Como uma forma de você entregar ao Congresso, ao próprio presidente da Câmara dos Deputados, a capacidade de articular e dando para ele os recursos para isso, né? No caso, as emendas de orçamento, que por muito tempo foram usadas pelo Executivo como, digamos assim, moeda de barganha para organizar maiorias, e agora, primeiro teve a instituição das emendas impositivas, no primeiro momento, já fortalecendo o Congresso, depois, não só isso, como o próprio, mesmo as discricionárias ficaram a cargo do relator do orçamento, enfim, um grande aliado, geralmente, do presidente da Câmara dos Deputados. Então, naturalmente, quando você tem um Congresso que se manteve fragmentado, se não mais fragmentado do que era antes, sem uma maioria clara para o governo, com uma posição dos partidos de esquerda que é menor hoje do que era em 2003, e um Congresso com mais poder em relação ao Executivo que tinha antes, você tem um cenário mais desafiador. Mas, além disso, eu ainda quero acrescentar que você tem o elemento do bolsonarismo, que não só cria uma oposição que a gente conhece que é mais radical do que era o PSDB há 20 anos atrás, e tem uma capacidade de mobilização maior, mas se a gente pensar no bolsonarismo como um fenômeno político mais amplo, e acho que esse ponto é bastante importante, o que a gente tem é os partidos do Centrão, que por muito tempo foram considerados, digamos, partidos fisiológicos e ideologicamente indiferentes à pauta do Executivo, simplesmente requerendo algum tipo de barganha para poder aprovar as matérias. Hoje em dia, muitos desses partidos, desses parlamentares, que sempre tiveram uma tendência mais conservadora, estão muito hegemonizados por um discurso de direita. Então, você torna essa negociação muito mais dramática, digamos assim, né? E, ao mesmo tempo, os atores que estão dispostos a negociar, eles ficam em posição de privilégio. É o caso do Arthur Lira agora. O que o Arthur Lira pode fazer, o tipo de relação que ele pode estabelecer com o Lula, você raramente teve visto na história da Nova República. E isso começa desde o momento em que o Lula ganhou o mandato e, novamente, o bolsonarismo assume aqui um protagonismo, já tendo que negociar uma PEC para viabilizar um orçamento para o ano seguinte e garantir um mínimo de estabilidade institucional diante de um presidente que não queria reconhecer a derrota. Então, é uma situação bem mais delicada por causa, digamos assim, desses conjuntos de fatores. Um Congresso mais autônomo e mais influenciado por uma extrema-direita, é o que eu diria por enquanto. Joyce. Olha, até é difícil complementar um pouco a fala do Léo, porque acho que foi bem completa. E eu ainda adicionaria algumas explicações para esse contexto do Congresso de 2023, frente ao Congresso que o Lula enfrentou em 2003 e depois, de novo, né, em 2007. É um Congresso que você tem a retomada, querendo ou não, do presidencialismo de coalizão, então esse olhar, né, para o retrovisor também nos diz muito sobre a tentativa de retomada de um presidencialismo de coalizão, de você tentar construir parte da articulação política, convidando integrantes do legislativo, né, de partidos que estão ali no legislativo, para construir a base de governo, capaz de dar algum suporte ali, que chegue perto de uma maioria no Congresso, né, como é o caso do Lula, ou que até ultrapasse a maioria necessária de 308 parlamentares, se a gente pensar num quórum de aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Se a gente pegar o primeiro mandato do Lula, o Lula começa tímido, né? O Lula resolve governar sem o PMDB e forma ali uma maioria que não é uma maioria que garante nem a aprovação de projetos de lei ordinária, que é uma maioria simples, né? E também não garante a aprovação de proposta de emenda à Constituição. Só que naquele Congresso de 2003, nós tínhamos mais partidos satélites, né? Que estavam ali dispostos a votar com o governo, mesmo não estando na base do governo, né? Que era muito o caso do PSOL, do próprio PV, que uma hora entrou na coalizão e depois saiu, mas eram partidos que estavam ali, o próprio PDT, né, que não começou também o governo com o Lula em 2003, só entrou depois na base, mas você tinha ali partidos mais alinhados à preferência do Lula e do PT, que de certa forma garantiam o apoio, e o Lula enfrentou uma primeira dificuldade com o PMDB para entrar na coalizão, né, e para não sofrer derrotas naquele primeiro mandato, negociou cargos de segundo escalão à época, até formalmente oferecer cargos de primeiro escalão, né, os famosos ministérios. E aí a coalizão do Lula vai bem, né, a articulação política flui bem, até porque
muito da parte da negociação, sobretudo no segundo mandato do Lula, quem assume a negociação do governo é o Lula. Quem forma o ministério, quem faz as escolhas é o próprio presidente, né? E agora, nesse Lula de 2023, você tem a tentativa da retomada de um governo de coalizão. Então, de novo, o Lula distribuiu pastas ministeriais, esperando obter o apoio ali dos partidos que estavam no legislativo, mas um primeiro problema já veio à tona, né? O União Brasil e o próprio PSD se declarando independentes. Olha, nós vamos ter pastas ministeriais, e não são qualquer pastas ministeriais, são 3 pastas ministeriais cada partido, e mesmo assim eles não garantiram o apoio ao governo, eles afirmaram que eles vão negociar proposta a proposta, e isso é herança do governo anterior. Né? O governo anterior, como o Léo bem comentou, quando o ex-presidente Bolsonaro decidiu entregar a articulação política para o próprio Congresso, ali já ficou evidente que o Congresso ganhou, né, uma ferramenta importante, que era de poder se colocar no jogo para negociar o que ele quer para aprovar políticas, né? E descobriu que liberar recurso era uma forma viável de conseguir articular a maioria e aprovar projetos. Então, o Lula de 2023, apesar de distribuir as pastas ministeriais, tem que lidar com esse Congresso que aprendeu que, liberando recurso, que quando o governo libera recurso, eles conseguem aprovar política, né? Com um governo que ainda não é majoritário, né? O Bolsonaro também não tinha um governo majoritário. A gente não pode falar que ele distribuiu pastas ministeriais e conseguia sempre o apoio de uma maioria, né? Então, para esse governo é um pouco uma mistura de como lidar com uma volta ao presidencialismo de coalizão, mas também, ao mesmo tempo, ter que garantir ali votos através da liberação de recursos com um articulador que é o Arthur Lira. E aí, somado a isso, nós temos um problema interno do PT, né? E que o Congresso também não vê com bons olhos, que é, bom, o Alexandre Padilha é que assumiu ali a posição de ser o articulador, de negociar com o Congresso. Mas o Congresso não gosta da figura de Alexandre Padilha, né? Isso já ficou bem evidente. Também não gostam da figura do Rui Costa. Tem o Rui Costa como uma pessoa muito centralizadora, como uma pessoa muito autoritária, que não quer ouvir, que não quer dialogar. E o Congresso que está sinalizando para o presidente Lula, está sinalizando, olha, nós queremos negociar, mas nós queremos negociar com você, assim como você já negociou com a gente, né? Com o Congresso de 2007, principalmente, né? Então, se você quer aprovar, né, se você quer formar uma maioria, o que o Arthur Lira está mostrando para o Lula é, você precisa vir conversar com a gente, né? Você enquanto presidente e não o Alexandre Padilha, com quem nós não temos afinidade, e muito menos o Rui Costa. Então, também tem uma briga um pouco interna dentro do PT, recentemente, né, com a derrota quase derrota, né, da MP da administração, né, dos cargos, né, de primeiro escalão, que é a primeira MP que o Lula soltou, que foi aprovada, assim, aos 45 do segundo tempo de caducar. Isso nunca aconteceu com nenhum presidente, nem mesmo com Bolsonaro, nem mesmo com a presidente Dilma, que teve seus problemas de articulação política também. E o governo ali, o Arthur Lira, sinalizou para o Lula que, olha, nós não gostamos do Alexandre Padilha, então nós não vamos aprovar. E o Alexandre Padilha, por outro lado, demorou para sinalizar para o Lula que existia esse problema em relação à própria aprovação da medida provisória, da composição, né, do executivo. Então, o Lula chegou até a reclamar, fala, como é que você veio me avisar de última hora para uma MP que o Padilha achou que era uma MP que já estava ganha. Como é que o governo, né, como é que o Congresso vai deixar caducar a organização do Poder Executivo? Nada vai funcionar se essa MP caducar. Mas pagou para ver. E o Congresso sinalizou, nós queremos governar, nós queremos conversar com o presidente Lula. Então, também fica essa lição do Congresso, do que já foi e do que é agora. O Lula vai precisar ir diretamente ao Congresso negociar, né? Retomando aqui um pouco a experiência do PT no governo, é interessante a gente notar que no começo do mandato do Lula, não do segundo, né? Digamos, se a gente considerar os 2 mandatos como um governo só, porque você tem uma certa continuidade, no começo do mandato do Lula e no começo do mandato da Dilma, você também tinha figuras na Casa Civil fortes, que também enfrentaram esse tipo de disputa com o Congresso. Né? Foi o José Dirceu, em 2003, e o Palocci no primeiro ano da Dilma. Ele era o Palocci, o ministro da Casa Civil da Dilma, no primeiro momento. E mesmo o Palocci sendo uma pessoa, digamos assim, mais moderada, pragmática, como a gente sabe,
ele também enfrentou um certo bombardeio do Congresso no primeiro momento ali na organização de uma nova coalizão, digamos assim, né, que seria para o governo da Dilma. E por trás desses movimentos sempre tem uma certa disputa, assim, porque a Casa Civil também é o guardião da chave, né? É quem vai liberar. Quando você tem no Executivo o poder para você liberar emendas, para você liberar cargos, a Casa Civil, especialmente no começo de mandatos, ela costuma fazer um certo filtro para não entregar tudo ali no primeiro momento, sabendo que a fome de certos partidos não tem limite, você vai controlando. E nos 3 casos, agora com o Rui Costa, estourou uma crise em determinado momento, relativamente no começo do mandato. Como eu disse, até demorou um pouquinho mais, na verdade. E agora, no contexto específico do que a gente está vivendo agora, esse lugar que o Rui Costa está ocupando, talvez tenha a ver também com a decisão judicial da STF, que deu novamente para o Executivo, né, um pouco do poder, acabou com as emendas de relator, e embora tenha mantido as emendas impositivas em uma margem muito alta, muito maior do que era no começo do governo Lula em 2003, deu novamente algum tipo de, não vou dizer protagonismo, mas algum tipo de agência para o governo federal, né? E acho que é essa posição que o Rui Costa ocupa agora que vai ser difícil. E aí, como você diz, a gente não sabe se ele vai ter a capacidade para lidar com isso ou se ele tem consciência das limitações que ele tem. O pedido para negociar diretamente com o Lula, a meu ver, vai também sim, na direção de que é a última pessoa para dar a palavra, né? Quer dizer, se o Lula promete, você não pode falar que a gente tem que ver com mais alguém, né? Você, quando negocia com alguém, você fala, não, vou ter que ver primeiro com fulano, preciso do ok de ciclano, né? Com o Lula, não. Quando eles chamam o Lula para negociação, eu quero garantir de que essa emenda, esse cargo, o que seja, vai sair com certeza. Assim. Então, isso agora, outro comentário também baseado no que Joyce falou, que também me fez pensar, quando ela fez a comparação com o Bolsonaro, uma diferença importante é que o Bolsonaro tinha uma preocupação muito baixa. A preocupação dele era se manter no governo, né? Mas, efetivamente, não tinha muita política pública para... Ele não estava preocupado em organizar políticas públicas, né? O Paulo Guedes, um pouco, e ele fazia a negociação, o Ministério da Economia, que assumiu um pouco isso, mal e porcamente, em dobradinha primeiro com o Rodrigo Maia, depois com o Arthur Lira. Agora o governo Lula não. É o que a gente falou aqui no começo, assim, já no primeiro 6 meses, você já tem 3, 4, 5 MPs muito importantes em termos de políticas públicas que estão sendo aprovadas. Então, realmente, a dependência do executivo fica maior nesse governo em relação ao que era no Bolsonaro, por uma simples razão de que você tem um governo para ser realizado, né? Tem políticas para serem realizadas. Eu acho que tem uma questão também do próprio Congresso, né? Você tem a retomada de uma agenda de políticas, que foi esvaziada no último governo, né? E olha só que interessante, por que no arcabouço fiscal, na votação do arcabouço fiscal, foi uma votação que passou tranquilamente? Não foi uma votação que teve dificuldade, né? O governo conseguiu a aprovação, e agora o arcabouço segue para o Senado. A articulação funcionou muito bem, né, para o arcabouço fiscal. Por quê? Porque você também tem o legislativo muito consciente das pautas em que ele também pode ser penalizado pelo eleitorado, caso ele não trabalhe, né? Então, isso eu lembro muito da aprovação do Auxílio Brasil. Então, quando todo o protagonismo da aprovação na época do auxílio emergencial, que depois, né, passou pelas reformas, virou o Auxílio Brasil, mas foi o Congresso que conseguiu a vitória da aprovação do auxílio emergencial. E o holofote se voltou para a atuação do Legislativo, onde o Legislativo entendeu, né, ou ficou muito mais evidente, talvez, para a população, que o Legislativo também tem uma parte importante ali do processo decisório, que ele pode ser penalizado. E no arcabouço fiscal, se não aprovasse o arcabouço, é diferente da medida provisória, por exemplo, da administração do Poder Executivo. Ali não tem nenhuma consequência para o Legislativo em termos eleitorais se o Legislativo não aprovar aquela MP. Tem muito mais consequência do ponto de vista do Executivo, de ter uma dor de cabeça, de ter que sentar e fazer tudo de novo, né? Agora, para o Legislativo não tem, assim, uma consequência tão forte, diferente da aprovação do arcabouço fiscal. Se a gente não aprovar o arcabouço fiscal, provavelmente judicializa a questão, o STF que vai ter que resolver qual regra de teto vai valer, se é aqui o próprio Congresso e o presidente derrubaram, que era do Temer, ou se a gente vai ter que inventar um arcabouço, uma meta fiscal ali provisória, um teto provisório, até aprovar um arcabouço. Então, o Legislativo ciente de que se não aprovar, a bomba sobra para mim também. E a MP do Bolsa Família passou com alterações, mas passou, não teve um grande problema. A MP do Minha Casa Minha Vida, né, da retomada da Casa Minha Vida, também passou, não teve grandes problemas, né? Isso indica que o Legislativo também, querendo ou não, durante o tempo, aprendeu
que tem certas políticas, né, que ele pode ser penalizado perante o eleitorado. E esse é um governo que traz políticas em que o eleitor pode penalizar tanto o executivo quanto o legislativo, né, diferente do governo anterior. E como citamos no início, a cobertura da mídia não tem poupado esforços para criticar Lula e seu governo. Incompetente, atrasado, inarticulado, ultrapassado. Adjetivos não faltam para criticar Lula e seus ministros nessa atuação junto ao Congresso. A exceção de Haddad, que ainda goza de algum prestígio. Dudu, como você percebe essa cobertura que o Doni traz tão desequilibrada? Então, André, eu acho que é muito importante a gente ouvir o que a Joyce e o Léo trouxeram, porque a gente consegue um pouco desconstruir essa imagem que o Doni tem trazido, que a mídia tem se esforçado para criar do Lula, né? Porque o que a gente tem acompanhado nas últimas semanas no Doni? A gente tem acompanhado uma mídia que tem reiteradamente criticado o Lula, como, né, você citou, como uma pessoa atrasada, como um governante que não consegue articular política, que é incapaz de produzir projetos novos e mesmo assim governar o país, que tem um governo com pessoas que não estão capacitadas, que não estão conseguindo articular. E a gente ouvindo a Joyce e o Léo, a gente entende o seguinte, eu esqueci, isso é o primeiro passo, que existem outros fatores dentro dessa questão que são importantes de serem discutidos. A questão não é simplesmente o Lula não consegue articular. Não, até esse momento, quem estava na articulação política era o Alexandre Padilha e o Rui Costa. O Lula estava atuando em outras frentes. A própria mídia cobriu isso. A mídia até, nas últimas semanas, criticou o Lula por estar atuando na política externa, como o Léo até citou o caso do Maduro. Ele estava atuando no caso da política externa, e agora, o que tudo indica, ele vai se organizar para ser o articulador político, que o Léo já falou e a Joyce também já reforçou lá atrás. Ele foi uma pessoa que foi crucial para que o modelo funcionasse. Então, agora, ao que tudo indica, a pessoa que foi responsável em 2003 por fazer essa articulação funcionar vai voltar ao tabuleiro de xadrez. E aí eu acho que eu gosto muito do que o Léo falou, porque o que a gente ouve muito, e eu leio bastante também isso, que o Alexandre Padilha e o Rui Costa, eles eram muito das promessas, eles traziam promessas, mas nunca traziam a solução, ou o cargo. Né? E o Léo sempre trouxe isso, falou, tem que sempre falar com alguém. É um pouco uma conversa de quando nós somos crianças, que nós ouvimos de um dos nossos pais que o outro vai decidir. Quando chegar em casa, a gente vai perguntar se você está pedindo algo para o seu pai, ele vai falar que é a sua mãe. Se você está com a sua mãe, ela vai falar que é o seu pai que vai decidir. E é um pouco isso. Eu sinto que havia um ruído aí que a mídia ignorou. A mídia não colocou esse ruído na discussão e preferiu taxar o Lula de incapaz e de mal articulado. Então, eu sinto que esse processo foi coberto dessa forma. E aí, o que o Doni traz, que eu acho que é muito, muito bom nessa questão da articulação política? Nas últimas semanas, a gente tem acompanhado a crise no Legislativo pelo Doni, a crise na relação entre Executivo e Legislativo no Doni, e, aos poucos, a cobertura começa a criticar o Arthur Lira também. Então, uma cobertura que eles nunca gostaram do Arthur Lira, é importante destacar isso. O Lira nunca foi elogiado, como a gente viu o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia foi uma pessoa extremamente elogiada pelos jornais. Rodrigo Pacheco é uma pessoa elogiada pelos jornais também. Agora, o Arthur Lira, ele nunca foi tão criticado como, por exemplo, Eduardo Cunha, mesmo tendo orçamento secreto. Agora, nas últimas semanas, não. Nas últimas semanas, a gente tem acompanhado uma mudança nessa cobertura, que agora já se critica o Arthur Lira como alguém que está tentando fazer o executivo de refém. Então, isso é muito interessante e importante, porque a gente tem visto uma cobertura que está se modificando aos poucos, e é também um sinal de alerta, né? Porque, na verdade, assim, a gente está vendo um Lula que continua sendo, pela mídia, uma pessoa que ainda não se provou, e agora temos um legislativo também que traz problemas para o executivo. Ou seja, todo mundo na política, à exceção do
Haddad e do Rodrigo Pacheco são pessoas para a gente ficar alerta, porque não são bons para a população, vamos dizer assim, bons para o país. E aí temos o Rodrigo Pacheco, que passa totalmente desapercebido, quase não aparece, e o Haddad, que você colocou, e aí é bem colocado, ele ainda tem algum elogio, ele ainda é defendido, ele ainda é a pessoa que tem algum respaldo na mídia. Agora, toda vez que o governo entra em ação, o ministro Haddad é sempre criticado em algum momento. Assim, o Haddad nunca vai ser só elogiado, ele sempre vai ter alguma coisa junto para criticar. A Joyce trouxe a questão do arcabouço fiscal. A cobertura do arcabouço fiscal e da aprovação era muito clara. O arcabouço fiscal é bom, resolve algumas coisas, mas ele é insuficiente. E eu sinto que o governo Lula, a cobertura do governo Lula, ao máximo vai chegar a isso. Pode chegar, se for um sucesso até 2026, foi bom, mas foi insuficiente. Porque a cobertura sempre tem que trazer uma crítica ao Lula e a sua forma de governar para criticar a sua forma de agir ao final das contas. Então, nunca tem uma fórmula do Lula ou uma forma do governo de agir e estar certo. O governo tem que ter sempre o mas. Nunca é 100% certo. Dando continuidade, muito se fala que a eleição para a presidência da Câmara em 2025 seria uma possível solução para a crise entre os poderes, ou a pá de cal para o governo Lula, se ele não conseguir eleger o sucessor de Lira. Léo, qual a sua perspectiva para o próximo ano e meio de mandato de Lira? E existe solução para a crise a curto, talvez médio prazo? Joyce e Léo nessa resposta. Acho que para 2025, o fato da presidência da Câmara, né, mudar, acho que tem duas questões em jogo. A primeira é se, de fato, o Lula vai apoiar o sucessor de Arthur Lira. Eu acho que muito depende de como vai acontecer a articulação do Congresso nesse ano, né, e no próximo, a respeito da aprovação da agenda de políticas que o Lula pretende pôr em marcha, né? Então, se essa articulação continuar travando, né, continuar ainda gerando dores de cabeça para o Lula, eu não sei o quanto o governo, né, e o próprio Lula vai jogar com a sucessão do Arthur Lira. Uma possível solução, entre aspas, né, para o governo seria lançar um candidato próprio. Mas aí, de novo, contando as peças do jogo dentro da Câmara, né? Contando de novo quais são os partidos que vão, de fato, apoiar o governo, estarão, de fato, querendo votar propostas com o governo. Então, pode ser que o Lula faça uma jogada de não vou escolher Arthur Lira, nem o sucessor dele, e vou procurar outros interlocutores, vou procurar outros candidatos. De repente, a gente não sabe ainda, mas candidatos que venham do União Brasil, que, querendo ou não, é um partido que tem uma bancada significativa e que pode, dali, nascer algum articulador futuro para o governo. E aí, talvez, nesse cenário em que o União Brasil traga definitivamente os votos completos, né, de forma unificada do partido para o governo, pode ser uma alternativa para o Lula. Então, vou compor com a União, porque se eu conseguir dar a presidência da casa para a União Brasil, o meu problema, em parte, se resolve, porque entre PP e União Brasil, o União Brasil tem uma bancada maior que o PP, pensando em termos numéricos ali para compor uma maioria estável. Mas isso, de novo, depende das relações que o Lula for construir agora em 2023 e 2024, né? Se essa articulação for para frente, melhorar, né? E aí tem também a jogadinha do Senado. Eu acho que a gente não pode esquecer que durante o primeiro mandato, não só do Lula, né, mas durante o primeiro mandato do Lula e o segundo, assim como do Fernando Henrique, né, sempre houve a jogadinha entre Câmara e Senado, o acordo entre quem é que vai ser o presidente da Câmara, quem vai ser o presidente do Senado, e o PT sempre esteve ali presente no comando, nem que fosse através de aliados de confiança, mas de outro partido, o PT sempre esteve ali no comando de uma das casas, né. Um dos problemas, acho que inclusive dessa articulação do governo, é que o Arthur Lira não é essa pessoa de confiança do PT, né?
que o PT teve que apoiar porque não tinha alternativa para construir ali a base de apoio dentro do Congresso, né? Mas isso pode mudar para 2025, né? De repente, de novo, se voltar essa jogadinha entre Câmara e Senado, e o Lula escolher outra pessoa de confiança de outro partido que dê maioria, é possível que o governo não vá apoiar de novo, né, o candidato de Arthur Lira. E aí a segunda questão também é quem será o sucessor de Arthur Lira, né? Então, o primeiro ponto é se, de fato, o governo vai compor com Arthur Lira, mas o outro ponto é quem é o sucessor hoje de Arthur Lira? Né? Quem são os possíveis nomes que aparecem dentro da Câmara como possíveis candidatos, né? De Arthur Lira. Eu não consigo enxergar esse candidato ainda, porque eu ainda acho que o Arthur Lira ele é também um centralizador, né? Eu também acho que ele tem dificuldade de delegar dentro da Câmara dos Deputados. E quando você tem a dificuldade de delegar, você também tem a dificuldade de escolher quem é que vai ser o seu sucessor. Ou quem é que tem capacidade para ser o seu sucessor, né? E lembrando aqui, né, da fala do Léo, para carregar todos os poderes que o Arthur Lira veio acumulando ao longo do seu mandato como presidente da Câmara, né? Então, quem é que está à altura, quem é que é capaz? Eu acho que esses são os dois pontos que fica para 2025. Mas ainda depende muito, de novo, da articulação que vai ser construída nesses 2 anos entre o governo e o próprio Congresso, sobretudo a Câmara, né? Aproveitando um pouco o que a Joyce trouxe, me surgiu também uma dúvida aqui. Essa pessoa, né, esse parlamentar que vai vir a substituir o Arthur Lira é um pouco... A gente está vivendo aquilo que nós deveríamos ter vivido se a Dilma não tivesse sofrido o golpe com o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha era a mesma, né, guardadas as devidas proporções, era o mesmo centralizador que o Arthur Lira. E aí a gente tem a diferença que com a derrubada do Eduardo Cunha, a gente não teve esse rito calmo e tranquilo, e aí o Rodrigo Maia se antecipou a todos os processos e se colocou como um candidato forte e assumiu o espaço. Mas eu queria até ouvir de vocês isso. O quanto que isso vai fazer com que nós vivamos, né, algo que já deveria ter acontecido. Porque é isso, né? Descobrir se existe essa terceira figura, né, essa nova figura. Surgiu um Eduardo Cunha, surgiu um Arthur Lira. Será que a gente tem um sucessor desse estilo ou não? Ou vai ser uma pessoa que realmente apenas vai ocupar um espaço, mas não vai ter esse poder de fato nas mãos? Eu não acho que hoje a presidência da Câmara possa ser esvaziada do poder que ela adquiriu nos últimos anos. Eu acho que esse é um ponto de inflexão, né? Eu acho que a Câmara dos Deputados, na figura do Eduardo Cunha, na figura de Arthur Lira, né, aprendeu muito bem, de novo, né, aquele processo de aprendizado ao longo do tempo, e isso também já com Michel Temer, desde o Fernando Henrique, né, acho que não é um processo que vem de agora, né, mas a presidência da Câmara é um locus de poder, né, inflexível, não tem como ser um lugar esvaziado. Por isso que quem for ocupar essa função é tão importante que seja colega do presidente, né? Eu acho que acho que a gente aqui tem um processo um pouco contrário, né? Nos estudos, né? Nas análises sobre o presidencialismo de coalizão, sempre se deixou de lado à margem a análise sobre quem ocupa a presidência da Câmara, né? Foi ignorado que quem ocupa a presidência da Câmara é também uma pessoa importante para a articulação ali do governo, para a construção de maiorias. Talvez a própria Dilma, ainda que o contexto seja totalmente outro, né? O contexto histórico de fato seja outro. A própria Dilma quis ignorar um pouco esses poderes que o Eduardo Cunha à época tinha em mãos, né? E eu acho que isso hoje já é um ponto dado. O presidente nenhum mais pode ignorar o poder que o presidente da Câmara vem adquirir. Por isso que a escolha é tão difícil. Eu acho que com os acontecimentos, né, dos últimos anos, sobretudo desde o impeachment da Dilma, acho difícil surgirem outliers, né?
parlamentares que do nada surgem e vão conquistar esse cargo. Parlamentares que de repente a gente nunca ouviu falar, ou de repente a gente pode nem nunca ter ouvido falar, mas era uma peça importante ali dentro do Congresso, né? Para os outros congressistas. Então, eu não acredito em outliers, acredito em figuras que ali dentro têm uma influência e que, a depender, obviamente, de como vai ser dado o jogo, vão emergir. Mas outliers é difícil que surjam, assim. Eu também não acredito que... O Eduardo Cunha, ele não era um outlier, né? Ele era o colega, né? Ele era um pouco... Não o braço direito, mas ele era muito próximo de Michel Temer. Então, ele não era também um alguém que surgiu do nada. Talvez para a gente, né, que estava de fora, ele fosse essa pessoa. Mas para quem estava lá dentro, ele jamais foi, né? Até dentro do que aconteceu dentro do Ministério, né, de Minas e Energia, tudo começou lá no controle de Furnas, né? Talvez o Eduardo Cunha tenha construído o papel dele, a articulação dele com outros políticos ali dentro, de uma forma não tão visível, que foi ali por dentro de toda a estrutura do Ministério de Minas e Energia, até o comando de Furnas, depois o comando da Caixa Econômica e assim por diante. Mas foi ali que ele construiu a articulação com os parlamentares, né? Agora, ele não era um outlier para o Congresso, e eu acredito que outliers para o Congresso não assumem a presidência. E o Eduardo Cunha, ele cresceu também junto com o protagonismo que o PMDB do Rio de Janeiro assumiu na coalizão, né? Então, realmente, não é... Eu concordo com você, Joyce. Não é eu também não acredito em outliers. Agora, o Arthur Lira, ele é centralizador, né? E centralizador no sentido, acho que a pergunta do Dudu é interessante por isso. Acho que o Arthur Lira, ele está com medo, e acho que ele tem razão de ter medo, da máxima do rei posto, rei morto, né? Ele deu uma entrevista recentemente acho que foi para o Globo. Eu estou citando aqui de cabeça, gente. Então, mas ele, em algum momento, o jornalista perguntou para ele: você tem medo de perder poder depois de sair da presidência da Câmara? Aí você fala que não, que o Rodrigo Maia construiu relações que ele consegue manter depois, não sei o quê. E ele falou, mas também está muito cedo ainda, acho que ninguém vai colocar o pescocinho para cima. Uma expressão nesse sentido, mas vulgar desse jeito. Pouco republicana desse jeito, assim. Então, realmente, alguém que que está preocupado com esse processo. Agora, é interessante a gente pensar essa questão que o Joyce trouxe de como, realmente, o PT, de certa forma, pegando as duas falas da Joyce, né, de um lado, tenta retomar um mecanismo de presidencialismo e coalizão, né, de repartição dos cargos no executivo para formar maiorias, mas, por outro, não consegue fazer o que ela apontou agora, que é ter um tipo de protagonismo no legislativo que conseguia antes, e não porque era maioria, muito embora tivesse mais, o PT era um partido mais forte em 2003 e 2010 do que ele é hoje. Mas, principalmente, ele lidava com o Centrão que aceitava ser liderado, digamos assim. Por isso que você não teve problema, num primeiro momento, para eleger o João Paulo Cunha, presidente da Câmara, por exemplo. Aliás, ali no começo dos anos 2000, era mais ou menos uma ideia de que o governo conseguiria indicar a presidência, ou pelo menos a coalizão governista, os partidos mais fiéis, conseguiria indicar o presidente da Câmara. Assim, era meio que uma coisa dada. Geralmente era o maior partido ou o segundo maior, e aí, a partir daquilo, o Centrão se organizava no entorno, né? Se amoldava. Assim. Esse tipo de coisa já não acontece. E esses atritos que o PT foi acumulando no governo, inclusive por questões programáticas. O PT é um partido de esquerda, um congresso que sempre foi majoritariamente conservador. Hoje em dia está mais conscientemente conservador, está mais radicalizado no conservadorismo pelo bolsonarismo, mas nunca foi um congresso de esquerda. Mas eu nunca teve congresso de esquerda, nunca. Agora, à medida que esse congresso foi ganhando consciência e lidando com os governos do PT, mesmo no auge da coalizão com o PMDB, você teve esses atritos, assim, né? Tanto é que, em determinado momento, tem que fazer esse revezamento, que a Joyce falou. A ideia do revezamento PT-PMDB, seja ou revezando o biênio na presidência da casa, né? Aí o Quinalha assumindo no momento, o Henrique Eduardo Alves assumindo o segundo biênio, ou um acordo do Senado. O primeiro acordo era um Senado e Câmara, né? Um para cada um. Quem tinha as maiores bancadas. Depois o acordo começou a ficar, o Senado já estava perdido e você fica fazer o acordo do biênio na Câmara dos Deputados. As coisas foram avançando. Né, a ponto de hoje eu não consegui ver o PT conseguir, eu não tenho a menor expectativa de que o PT consiga indicar. Para mim já foi uma surpresa, o Rui Falcão já foi um sinal de habilidade política dos parlamentares do PT ter conseguido colocar o Rui Falcão na CCJ. Para mim isso foi um passo muito importante.
E ao mesmo tempo, o PT está consciente do que aconteceu. Esses atritos que eu falei, que vieram se acumulando e ficando cada vez mais intensos ao longo de 20 anos, entre o governo petista e a Câmara dos Deputados, digamos assim, uma coisa que exemplifica esse momento é a primeira crise vivida pelo PT no Congresso, que foi a perda do comando da Câmara para o Severino Cavalcante no segundo biênio. Elegeu o primeiro, 2003-2004, o João Paulo Cunha. Quando tentou fazer o presidente pelo segundo biênio consecutivo, perdeu para o Severino Cavalcante. A partir daí, uma série de problemas, foi quando estourou a CPI dos Correios, o Mensalão, assim. E aí uma coisa importante, não é só a questão do tamanho da bancada que você vai ter para aprovar uma emenda constitucional ou o que seja. É a capacidade que você tem de gerenciar a agenda do Congresso, de você ter um bloco grande o suficiente para ocupar posições estratégicas, para lidar com as comissões temáticas, para você poder organizar CPIs, porque sem isso você consegue ter problemas não previstos dentro da Câmara. Você começa a ter um Congresso que cria problemas para vender solução. E aí o governo fica caótico. Então, é uma questão muito complicada. Agora, com relação ao que vai acontecer nos próximos anos, eu também tenho acordo com a Joyce que o que eu vejo, a melhor solução é algo semelhante, muito embora a presidência da Câmara já tenha um poder hoje que está definido, isso não vai mudar. Você pode ter presidentes que dependem mais ou menos, ou políticos, candidatos que dependem mais ou menos do governo federal para chegar na posição da presidência. Eu não sei se o Arthur Lira vai conseguir fazer a sucessão de forma tão organizada. Isso vai depender da força do governo daqui a 2 anos, que vai ser certamente maior do que era antes de tomar posse, como foi no caso agora, e, ao mesmo tempo, do tipo de desafio que ele vai receber. Eu estou pensando aqui, por exemplo, você perguntou, Dudu, se é que a gente vai ver essa história acontecer agora, a gente pode pensar talvez uma história parecida do Davi Alcolumbre tendo feito sucessor no Senado, né, o Rodrigo Pacheco. Foi uma transição tranquila, ele conseguiu fazer, mas, ao mesmo tempo, foi uma sucessão que é isso, ele conseguiu consolidar um bloco, e perfeito. Quem não conseguiu fazer isso foi o Rodrigo Maia. E aí, o que aconteceu? Aí o governo federal, ele entrou e não conseguiu fazer porque o governo federal entrou. O Arthur Lira tem poder depois. Mas a eleição do Arthur Lira para o segundo biênio de presidência na Câmara dos Deputados dependeu do engajamento decisivo do governo federal contra o Rodrigo Maia. Eu não acho que o governo Lula vai se arriscar uma coisa assim, porque ele tem mais a perder do que o governo Bolsonaro tinha. Mas eu acho que tem como você agir, tem como o governo agir de forma inteligente para fazer com que os candidatos que estiverem acontecendo, surgindo, mesmo que seja o sucessor escolhido pelo Arthur Lira, entenda que os acordos feitos ali é com um governo mais forte do que era o governo Lula no ano passado. E aí você tem um presidente da Câmara que é mais dependente de você do que o Arthur Lira é do governo Lula hoje. O Davi Alcolumbre, a primeira eleição dele contra o Renan Calheiros foi nesse sentido também. Ele foi um presidente do Senado mais leal ao Bolsonaro do que foi o Rodrigo Pacheco, porque a eleição dele, no primeiro momento, dependeu do apoio do governo para conseguir vencer o grupo do Calheiros em 2019. Então, tem como você manobrar nessa próxima eleição. Acho que vai ser um momento importante. Eu também acho que as principais medidas do governo Lula estão sendo passadas agora, e isso é mais ou menos uma expectativa que não é muito grande em relação ao governo Lula. Eu acho que é um cenário muito difícil. Se esse governo conseguir reorganizar algumas políticas públicas básicas e fazer a economia voltar a girar minimamente, já vai ser um ganho grande para um país sair de uma pandemia e um governo catastrófico. E eu acho que, inclusive, vai render dividendos eleitorais maiores até. Você não precisa ter uma economia bombando a 7%, como foi em 2010, para você conseguir dividendos eleitorais num cenário de terra arrasada, como é hoje. Então, acho que o governo chega mais ou menos organizado. O próximo desafio, efetivamente, é a reforma tributária, que, como a Joyce disse, tem uma vontade do grupo majoritário da Câmara dos Deputados de fazer alguma coisa acontecer. Então, assim, com essa expectativa reduzida, eu acho que o governo consegue sobreviver e tocar nas principais políticas deles ao longo dos próximos 2 anos. Agora, no médio e longo prazo, o que é importante entender, e até pensando para 2026, a gente entender que a esquerda, para quem tem uma posição de esquerda, como é o meu caso, e o PT, em particular, que tem um protagonismo inegável nesse campo, ele vai ter que arranjar outros modos de mobilização política para conseguir chegar mais fortalecido nas próximas eleições. Assim, porque, invariavelmente, você ter políticas públicas que são mais alinhadas com o campo progressista exigem partidos fortalecidos no campo progressista do Congresso. Isso não tem como passar por isso. Não tem como
E nesse momento ainda, eu acho que o governo vai chegar fortalecido. Eu acho que o governo vai chegar fortalecido, por exemplo, daqui a 1 ano e meio, para ser decisivo na eleição do próximo presidente da Câmara dos Deputados. Quem sabe até chegar fortalecido no próximo pleito eleitoral ou 2. Eu acho que isso é possível. Isso não é a mesma coisa que você ter um processo de fortalecimento de uma agenda de esquerda. Acho que essas coisas têm que andar em paralelo. Não podem ser esquecidas, porque com o bolsonarismo, mesmo com o PT no governo federal, o bolsonarismo continua dominando os principais meios digitais, por exemplo, continua tendo capacidade de mobilização em espaços novos de debate político que o PT não conseguiu se adaptar ainda. Não é questão de fazer campanha apenas, não é questão de contratar uma empresa para divulgar propaganda no governo federal, é questão de você mobilizar novos atores e novos espaços. Então, digamos assim, acho que as expectativas moderadas para os próximos 2 anos, elas são expectativas, para quem é uma pessoa mais cética como eu, são razoáveis, são importantes para o país, mas em algum momento, se a gente quiser superar isso, vai ter que ter um tipo de mobilização política um pouco mais aguerrido, um pouco mais moderno, um pouco menos envelhecido e enrijecido, porque o cenário hoje em dia, com a direita organizada como ela está, é muito desafiador para a gente manter conquistas mínimas e básicas que foram asseguradas na Constituição de 88, assim, sabe? Por hora estamos com algum espaço, alguma folga para avançar, mas isso não vai durar muito tempo. Muito obrigado, Léo, Joyce, Dudu. Obrigado você, André, Dudu, Joyce, é um prazer conversar com vocês e ouvir vocês. Estou sempre aqui quando precisarem, é um prazer participar do podcast. André, Dudu, Léo, prazer enorme, uma alegria enorme estar aqui debatendo com gigantes. Gostei muito do debate de hoje e fico sempre à disposição para vocês e para o podcast. Beijo grande, gente. Obrigado, André, obrigado, Léo, obrigado, Joyce. É sempre um prazer ter vocês dois aqui no nosso podcast. Vamos com certeza convidar vocês mais vezes, até porque, né, essa relação executivo e legislativo não para de fervilhar no nosso cenário político brasileiro. Então, é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. É isso. Para mais informação, acesse o nosso site, manchetômetro.com.br, e siga as nossas redes sociais. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo. Junte-se a nós e colabore no link benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.